Então, amada, essa caminhada, né, de restauração, de casamento e tudo, eu sempre digo a todo mundo que é uma caminhada muito solitária. E não é mentira, é verdade. Porque eu vejo que quanto mais gente coloca gente no meio da nossa caminhada de restauração de casamento, pior fica a situação, né? O cônjuge, quando ele quer se apartar, quando ele quer sair, quando ele quer desistir da aliança, ele o faz. Não pense você que ele faz sem pensar, não. Ele faz pensando. Só que ele vai pensar só na parte que haverá o prazer dele. Ele não pensa nas consequências negativas como um todo. Ele quer saciar sua sede de pecado, ele quer sair de casa, ele quer ser livre para fazer o que ele quiser. E tudo isso vai ter um preço, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que por causa de um pedaço de pão, né? Por causa de uma prostituta, o homem mendigará um pedaço de pão. Ou seja, haverá luta financeira, né? A Bíblia diz muitas coisas, né? Acerca do adultério, acerca da quebra de aliança. Deus odeia o divórcio, tal, 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 né? Coisas que nós todos crentes sabemos. Mas existem pessoas que vão, aquele famoso ditado, vai pagar para ver, né? A pessoa vai querer experimentar de toda forma aquilo ali. E quando você coloca terceiros para falar com ele, a pessoa às vezes nem você nem chamou, né? Mas a pessoa, porque ama você, porque ama a sua família, ama, né, o seu esposo, né? Às vezes um líder, um irmão da igreja, um pastor, enfim, vai ficar nessa insistência, né? Eu acredito assim, como nós somos crentes e nós temos que sempre, né, ter a obediência, ter como que eu posso dizer? A gente tem que ter esse respeito, né, pelo pastor. A gente tem que ouvir o conselho do pastor, a gente tem que ir direcionado pela pessoa que está com o Espírito Santo, né? Principalmente quando nós estamos fazendo alguma coisa que está contra a lei do Senhor, a gente tem que ouvir. Mas quando a pessoa não quer ouvir, a pessoa ouve, mas não acata. Quando a pessoa decidiu pular fora do barco, aí haverá aquela revolta, haverá aquela raiva, ou seja, piora a situação, porque ele não vai pensar, por exemplo, meu pastor está me chamando lá, é porque ele quer falar comigo, ele quer meu bem. Não, o que está no pecado, o que está cego, né? O que quer fazer o que quer fazer, ele nunca vai olhar e dizer que é para o bem dele, não. Ele vai achar o quê? A outra pessoa foi lá e fez o pastor vir falar comigo de novo. A outra pessoa está forçando a barra, a outra pessoa quer me prender, a outra pessoa acha que né? Essa outra pessoa, no caso, você, né? Quem tá firme na aliança. Acha que eu sou obrigado. E aí a revolta, o ódio, tudo isso cresce, tudo isso aumenta. Tá me entendendo? E isso vira uma arma contra ti, contra você, porque a situação vai ficando o quê? Insustentável. Por quê? Porque ninguém, na realidade, gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa. Nenhum ser humano gosta de fazer coisas obrigadas. Estar num lugar por obrigação, viver com uma pessoa por obrigação, ter que viver. Não, ninguém gosta. Tudo que é imposto é altamente rejeitável.
Então, a forma, né, dessa conversa, a forma de conversar, a forma de. Tudo isso pode estar soando para ele uma tentativa de fazer com que ele fique em casa de toda forma. E isso é muito prejudicial. É por isso que lá em Salmos 1, versículo 1, versículo não, verso 1, está escrito: não se detém no caminho do pecador. O que é não se deter no caminho do pecador? É não se colocar no meio do caminho dele. Ele está querendo pegar um caminho de pecado, ele está querendo pegar um caminho de destruição, ele está querendo pegar uma via perigosa. Não se ponha no caminho dele tentando impedi-lo de fazer qualquer outra coisa, não. Você não pode fazer isso. Aí sim, aí aplica-se. Você tem que deixar ir. É doloroso, é difícil, é complicado, tá doendo, tá machucando, tá. É, mas é bem isso mesmo, porque senão vai piorar. Vocês não vão ter nem condições de ter um relacionamento com respeito, nem para tratar sobre os filhos. Por quê? Porque está sendo, tá tentando segurar ele de toda forma. Não adianta. A pessoa, quando ela decide pecar, a pessoa, quando ela decide fazer algo que vai contra a vontade de Deus, porque ele está desafiando, não é você, não é pastor, não é igreja. Quem diz eu odeio o divórcio na Bíblia é Deus. Aliás, Deus vai mais profundo. Ele diz que odeia o repúdio. E o que é repudiar? É você olhar para a pessoa com quem você se casou na mocidade, aquela pessoa que está anos convivendo com você debaixo do mesmo teto, e falar assim: eu não quero viver com ela mais. O papel do divórcio é apenas a oficialização do repúdio. Mas Deus, ele vai o que? Na raiz, ele vai no coração, no sentimento gerado. Ele odeia isso. Então, quando a gente faz algo que Deus odeia, a gente não está desafiando homens, mulheres, a gente está desafiando o próprio Deus. Então, é por isso que há esses transtornos que virão sobre a vida do outro. Por quê? Porque ele fez algo que Deus odeia. Tá me entendendo? Só que isso, amada, a pessoa vai ter que passar. Por quê? Porque a vida da gente é a escolha. Nós escolhemos obedecer a palavra e permanecer fiel à palavra. Então, nós vamos escolher bênçãos, descrita lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e seguir todos os teus mandamentos. Olha lá o tanto de coisa que Deus vai fazer. Por você, pela tua casa, pela tua família. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus. Aí depois fala, e caso contrário, né? Acho que é do versículo 14 ou 15 para frente. Se você não obedecer, se você transgredir, aí você vai ver o que é que acarreta na vida de alguém que quebra princípios bíblicos, a vontade de Deus, né? Então eu acho assim, não sei, né, qual foi o propósito do pastor marcar essa reunião com ele às 10 horas e tal, né? Mas não sei qual que é o propósito, né? Mas isso tudo está sendo levantado com ira, com raiva, ele está totalmente transtornado, é por causa disso, é porque ele já decidiu no coração o que fazer. E qualquer tentativa de mudar a ideia dele não vai ser bem-vinda. É aquilo que eu sempre falo. A restauração de casamento ela é uma luta altamente espiritual. Ela não é uma luta física. Não eu tenho um vídeo, né, que fala sobre reconciliação e restauração, sobre a diferença dos dois. Não é fazer ele ficar na sua casa, que é o desafio. É quebrar todas essas algemas, essas prisões de engano que estão encarcerando a mente dele a te rejeitar,
a não ver você como a mulher que Deus preparou para a vida dele. Então, isso a gente não quebra falando, não quebra é, tendo reuniões, isso a gente não quer, a gente quebra orando, apresentando no altar, clamando o nome santo do Senhor e pedindo a Deus para lutar essa guerra. Por quê? Porque é algo que só Jesus pode fazer, Flor. Que é o quê? Remir, regenerar, transformar, entrar dentro do cerne de pecador do seu marido e transformar ele em alguém salvo pela graça. Dar uma mente salva para ele, dar uma mente liberta para ele. Ana, mas se ele não for para a igreja, se ele não ouvir a palavra, como que ele vai ser liberto? Sim, ele tem que ouvir a palavra, ele tem que ir para a igreja, sim, mas se Deus não fizer a obra invisível de lavar ele com o sangue dele e transformar, não adianta, porque ouvir a palavra, ele já ouviu até hoje, falou, ele não prega, ele não é obreiro. Então, ouvir a palavra, ele já ouviu. O que que falta, então? A obra que só Jesus pode fazer. A remissão do pecado dele. A regeneração dele de um homem pecador para um homem nascido de novo. Isso aí, só Jesus pode fazer. Isso aí não adianta nem ele batizar, ir lá rebatizar, batizar de novo. Não, isso aí não adianta, não. Isso é só Jesus para fazer. Então, assim, eu vou te passar essa instrução, esse conselho, essa direção para você entender o que está acontecendo também na mente dele nesse exato momento, tá bom? E quando for agora, os próximos dias, se alguém virar e falar, eu vou falar com ele, eu falo, não fale. Não quero que fale, por favor. Deixe ele com a decisão dele. Quem tem que falar ao coração do seu esposo agora, minha irmã, é o Espírito Santo. Esse ele não tem como ele mandar calar, esse não tem como ele pular a reunião, falar que não deu para ir, esse não tem como ele desligar o telefone na cara da pessoa. Tá me entendendo? Deus abençoe sua vida, viu?